Estamos de volta com o último bloco do programa Ponto Final. Hoje nós estamos falando sobre a crise na segurança pública no estado do Rio. Carlos, a gente traçou aí um panorama sombrio do que está acontecendo no nosso estado e fica aquela questão, né? O que pode ser feito? A questão do crime transnacional que você abordou, eu acho que é um aspecto que a gente deve retomar, porque ele tem diversas nuances, diversos aspectos ali que eu acho que a gente precisa entender melhor, o nosso telespectador, o nosso internauta precisa entender melhor. Essa questão do crime transnacional, ela está na base de tudo. Quer dizer, na verdade, se a gente tivesse um trabalho sendo bem feito aí pelo governo federal, né? E quando a gente fala no governo federal, a gente está falando aí de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Exército, Marinha, Aeronáutica, enfim, todas essas entidades federais que estão aí ligadas à proteção de fronteiras, ao transporte terrestre, ao transporte fluvial, né, ao transporte marítimo, né, a defesa aérea. Se tudo isso tivesse integrado, com certeza o cenário seria diferente aqui no estado do Rio, que, como você falou, e eu acho que isso é um ponto importante, que hoje a Polícia Militar faz, e claro, a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária a reboque, o que eles estão fazendo é enxugar gelo, né? Eles estão aqui na ponta do iceberg, mas esse gelo aí, essa geleira muito maior que a gente não vê e que acaba não sendo mostrada na mídia de uma maneira geral, é o cenário que a gente conversou agora há pouco, que você traçou para a gente, que é a questão dessa falta total de controle pelo governo federal do trabalho que deveria estar sendo feito na defesa das nossas fronteiras. Se você acha que se a coisa começasse por aí, se a base fosse por aí, aqui na ponta já dava para sentir uma melhora? Não, com certeza, porque a polícia, por mais que possam querer denegrir a imagem, são pessoas assim de altíssima capacidade, de valor humano assim importantíssimo, que dedicam a sua vida à defesa da sociedade, qualquer nível de polícia. E digo também, mais ainda, pelas Forças Armadas do nosso país. Então, esses são homens dedicados. Só que precisa de um ministro da Defesa que minimamente entenda do que está fazendo. Isso é importante. Um ministro da Justiça que queira de fato combater a criminalidade, que tenha um plano de fato, um plano nacional de segurança pública, que consiga convergir e integrar todos os estados na defesa. Porque o Rio de Janeiro, como você bem pontuou e que nós analisamos nesse programa, ele simplesmente é o escoador. Eles chegam aqui as coisas e porque tem um grande consumo, que precisa ser tratado no nível muito pesado da ordem penal. É lógico que existem problemas que têm problemas na área de dependência química, etc, mas não são todos. Existe um conhecido consumidor recreativo e que, embora faça um dano muito significativo e permanente à droga para ele, mas ele não tem as características daquela deletéria da droga no curto prazo. Então, ele é um sujeito que, hoje eu uso, amanhã não uso, e fica nesse uso, não uso, e vai irrigando esse mercado bilionário da droga, né, no nosso estado. Então, esse sujeito precisa compreender que esse vício gera toda essa violência, essa cadeia de crime, a expansão do crime organizado, que vai, como você já viu aí, na receptação em relação ao roubo de carga, a gente vê no roubo de automóveis. Antigamente, quem se lembra, a Cari novamente na história, né? Aqui antigamente se usava aqueles toca-fitas, aí o sujeito roubava porque trocava por droga para vender, aí depois começaram a usar de bandeja, tirar, imagina as pessoas saírem do carro e levar o toca-fita, lembra? Que da nossa época acontecia isso. Então, quer dizer, não é antigo o processo deletério da segurança pública no país. Então nós precisamos nos reorganizar, mas nós temos que pensar num país, numa estrutura de uma nação, onde as famílias de bem convivem, e não bandidos, e não políticos de baixíssima categoria moral que estão ordenando os nossos instrumentos jurídicos, que estão ordenando as estruturas policiais, até as comandas em alguns momentos, né, a gente percebe que existe isso. Tanto vê aqui no Rio de Janeiro que teve um mandado de prisão para 90 policiais no batalhão em São Gonçalo.
estavam fazendo acordo com os chefes do tráfico de drogas. Eles eram os próprios bandidos, né? Então, quer dizer, e isso sujando uma instituição, né, que tem todo o respeito da sociedade brasileira, da sociedade do Rio de Janeiro, que é a Polícia Militar. Então, o que a gente precisa de fato é conscientizar qual é o problema. Aí sim, é o crime transnacional. Não adianta simplesmente se atacar uma situação peculiar ou própria do Rio de Janeiro. Nós precisamos entender que haja uma integração de defesa com relação à droga e ao crime organizado no país, porque nós estamos tomados pelo crime organizado. A Lava Jato mostra isso. Caixa 2, a evasão de divisas, lavagem de dinheiro, tudo isso é crime que circunda também o mesmo ambiente do tráfico de drogas. Ou vocês acham que simplesmente eles fazem de um lado e no outro não fazem? A mesma aparelhagem que esse sistema criminoso político tomou do país não serve para enrijecer e robustecer também todas as vias e canais, por exemplo, do tráfico de drogas, de arma, e também, no sentido, tráfico até de pessoas. Então, esse crime, ele está, vamos dizer assim, incrustado na sociedade brasileira por causa da ausência do Estado e pelo crime do Estado. Passivo e ativo, né, em dois momentos. Então nós precisamos enfrentar isso. Então não adianta simplesmente querer jogar nas costas da Polícia Militar ou da Polícia Civil ou da Secretaria de Segurança Pública do Estado, não que as pessoas não tenham responsabilidade de resolver, e que eu acho que a grande omissão do Estado do Rio de Janeiro, notadamente da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, é não ter coragem, quando tem a oportunidade de ir às câmeras de TV, dizer isso que nós estamos falando aqui. Porque eles sabem. Só que eles não dizem por quê. Não sei se vai ficar no cargo, se não vai ficar no cargo. Está na hora de alguém enfrentar esse sistema corrupto e criminoso no país e no estado do Rio de Janeiro. Senão nós não temos espaço para viver. Nossos filhos e netos, a nossa própria condição de vida. A gente está assistindo isso aí se destruindo. Infelizmente, nós precisamos tomar posições mais rígidas com a estrutura pública do país, com aqueles que representam a estrutura pública do país. E o Rio de Janeiro, então, sinceramente, ele precisa ser revisto por completo, desde a estrutura legislativa à estrutura do Poder Executivo. Para a gente encerrar, Carlos, uma coisa que eu queria a tua análise, quer dizer, por que o Estado do Rio, na tua opinião, foi o Estado em que já que a gente está falando dessa questão da transnacional, que na base de tudo está aí a falta de ação, né? Ou a falta de ação, ou mesmo às vezes essa omissão criminosa que a gente vê por parte do governo federal, né? Das autoridades federais como um todo. Mas por que o Estado do Rio, em especial, está sofrendo mais do que os outros estados essa questão dessa crise no setor de segurança pública, na tua opinião? Primeiro pelo seguinte, porque o próprio governador do estado da época, né, que começou a política de polícia pacificadora, não tinha absolutamente uma noção exata, não por vontade, né, mas é por não querer conhecer, do que isso nós discutimos aqui, que esse crime é transnacional. Fez uma demagogia profunda em relação à instituição dessas unidades de polícia pacificadora, usou o policial como bucha de canhão, tá certo? As autoridades policiais também se promoveram muito num período de certa pacificação, porque o que precisa ficar claro é o seguinte: quando houve a questão da pacificação, e nós vamos colocar mais os períodos que nós estamos disputando, Copa do Mundo, Olimpíadas, etc., qual era a grande realidade? É que aqueles bondes que trafegavam nas nossas áreas, né, da cidade, tomavam o espaço de outros comandos. Quem comandava o Complexo do Alemão queria tomar a Rocinha, a Rocinha queria tomar a Pedreira, enfim. Então, eles viam a fragilidade dos outras facções, bem armadas, eles iam tomar. O que aconteceu com a polícia pacificadora? Isso aí, eu não tenho a menor dúvida. Na hora que você instalou uma base dessa, fortemente armada, o que aconteceu? Ao contrário de você defender o cidadão no longo prazo, você permitiu a consolidação da venda e do comércio daquela facção criminosa daquela região.
Porque, na verdade, você não inibiu o consumo, você só não permitiu mais que facções rivais, uma tomasse a área da outra. Essa que é a realidade. O consumo cresceu. E, na verdade, você potencializou o crime. Então, por quê? Porque na hora que a pessoa ia tomar, o traficante de uma facção A ou B, ia tomar determinada área, ele ia se enfrentar diretamente com uma polícia de base, na mesma linha, estruturada. E ele não enfrentava mais o traficante que está lá em cima, isso está a própria polícia na base, logo na entrada. Então, quer dizer, praticamente tornava inviável a operação. E se por acaso passasse da polícia, talvez o traficante ajudasse a própria polícia a matar os outros que invadiam a área deles, que são inimigos. Então, essa é a realidade. Depois, com o tempo, isso mudou, porque essas estruturas se fragilizaram, né? O avanço, o crime organizado é muito mais inteligente, então as próprias facções se estabeleceram, né, em suas ordens, nos seus comandos, dividiram suas áreas mesmo, e aí começou a voltar efetivamente a operação em outros setores. Aí você vê, a criminalidade caiu para outras áreas, porque o que garantiu isso tudo, repito, é a manutenção do consumo, e isso a polícia não fez. A polícia não houve, e o Estado brasileiro, por exemplo, não fez uma grande campanha de prevenção, não explicou exatamente o que significa o uso de drogas, o que é isso. Se fizessem minimamente o que fazem, né, a questão do álcool, né, a questão do tabaco, né, as propagandas que fizeram, então essas leis secas, né, que tem na cidade, se eles fizessem minimamente as propagandas nessa linha com relação às drogas, eu tenho certeza que o quadro era outro. Talvez isso não interesse a muitos, né? Não, por isso não seja feito. O que interessa a muitos, e aí entra uma questão econômica do tráfico, como até tem influência nos Estados Unidos, é exatamente o volume de recursos, né, financeiros que é envolvido nisso e a lucratividade do setor. Então tem muita gente que quer de fato liberar droga não só por ideologia, mas também por vontade, porque também é usuário. Com certeza. Então em todos os segmentos, está no segmento político também. Então eles acham que pode. Então eles deixam dizer, com a situação de conflagrada como nós estamos, dizer, houve essa violência toda, não existe, porque na hora que você legalizar a droga, isso vai terminar. Aí eu pergunto aos senhores, vocês acham que os traficantes que estão presos vão ficar felizes de um sujeito normal, né, que pode ter um CNPJ, montar uma lojinha para vender cocaína e ele não vai fazer nada? Você acha que simplesmente o Estado vai tomar esse mercado do traficante? Eles vão ter que arrumar uma outra atividade. Aí né? vem os outros que dizem, tem imposto. Pode ter um imposto que tiver, primeiro que é um produto deletério, destruidor da pessoa e da alma. Então, quer dizer, você não pode permitir o Estado oferecer esse tipo de comércio aos seus cidadãos. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, se tiver imposto, vai ter o traficante vendendo sem imposto. Claro. Então não existe. Assim como hoje, inclusive, existe a questão do próprio cigarro. Né? Uma boa parte do cigarro que é consumida aqui fábricas no Brasil, do Paraguai, vem do Paraguai contrabandeado. Fábricas do Paraguai contrabandeado. E é um volume imenso. Né? A gente vê isso. Quanto mais se prende, mas agora você tem o consumo. Na hora que você não fechar a torneira do consumo, se você não fechar a torneira do consumo, você não tem a possibilidade de inibir o mercado. Porque o mercado é feito de demanda. Quem tem demanda, oferta, ponto. Isso é a lógica econômica. Não uma lógica moral, uma lógica econômica. Então, tem que usar essa lógica para combater o tráfico. Exatamente, você tem que enxugar a demanda, prender aqueles que têm que ser presos e inibir as possibilidades e a chegada da rota que encarecer cada vez mais, porque quanto mais você apreende, mais você encarece o produto. A cocaína aqui não, aqui é mais do que barata. Até porque é abundante, não tem fiscalização, chega de tudo quanto é lado, né? Lógico. Enfim. É uma situação complicada que vivemos hoje, né, Carlos? É uma situação muito complicada. O Estado do Rio hoje está entregue às moscas, de uma forma geral, e nessa questão da segurança pública, então, nem se fala. Solução não temos ainda, é difícil, né? Falamos aqui sobre algumas coisas que, né, poderiam estar sendo feitas, mas não estão. Mas a gente está nas mãos de um Estado falido, de um governo inerte, e cada vez mais
nós nos vemos presos e os bandidos na rua fazendo o que bem entendem. Quero agradecer mais uma vez aqui a presença de Carlos Dias, nosso analista político, que conversou com a gente aqui sobre essa crise no setor de segurança pública no estado do Rio. Carlos, mais uma vez, muito obrigado. No nosso próximo programa temos aí mais um assunto quente que certamente semana que vem nós vamos conversar aqui. Obrigado. Obrigado a você. Espero que você tenha gostado de mais essa edição do programa Ponto Final. Nós contamos também com as suas sugestões de pauta. Caso você tenha alguma pergunta, alguma sugestão que você queira fazer aqui para a gente conversar com o analista político Carlos Dias, por favor, mande para a gente através do nosso e-mail ou você pode ligar aqui para a Geração TV. A gente se vê na próxima edição do programa Ponto Final. Até lá!